Os profetas de Israel são pessoas impressionantes. Alguém já disse que o menor entre eles é superior a qualquer outro que tenha essa pretensão, de ser profeta em qualquer cultura, em qualquer etnia. E é o que eu penso realmente. E a diferença é que os profetas bíblicos falavam aquilo que o Senhor mandava e ficava de boca calada quase todo o tempo. Aí, em 1 Reis 22, tem um profeta que eu tenho um carinho especial, porque esse único evento em que ele tomou parte, que foi a guerra contra os sírios, ele estava junto com as tropas, junto com Josafá e Acabe, que tinham se unido. Josafá era um homem de Deus, mas Acabe era um fracasso. Então, eles estavam reunidos. E, naqueles momentos, o Josafá e o Acabe desejaram ouvir uma palavra de Deus a respeito. Eles faziam isso antes de entrar em combate. Então, o Acabe chamou os profetas dele lá, mas eram falsos profetas. E esses homens repetiam a mesma coisa, parecia combinado, Sobe lá, você vai escornear os sírios, vai furá-los, como um búfalo, como um boi bravo. Mas o Josafá, que era homem de Deus, sentia que aquilo não estava correto. Então ele pediu que viesse um profeta de Deus. E enviaram Micaías. Mas o Micaías falava aquilo que Deus mandava, agradasse ou não quem ouvisse. O profeta de Deus, ele tem essa característica, ele fala aquilo que Deus tem para dizer. E não palavras para agradar quem quer que seja. Então, ele disse a quem o for a chamar: olha, eu vou dizer a verdade, não vou dizer nada para agradar nenhum desses reis, não vou imitar esses profetas aí, não, eles são falsos. Então perguntaram a ele: subiremos ou não ao combate? Ele lhes respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Porém ele falou isso certamente imitando aqueles profetas, fazendo aqueles gestos ridículos, combinados, treinados, característicos de falsos profetas. Então, o rei, vendo que ele estava ali de micagem, como eu te disse, disse para ele: você tem que falar a verdade da parte do Senhor. Mas eles imaginavam que a verdade fosse aquela que eles queriam ouvir. Então ele disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então, o Acabe, que era um rei mau, afastado de Deus, um homem fraco, disse para o Josafá, que era homem de Deus: eu não lhe disse que esse cara não fala nada bom? Só profetiza o que é ruim. Os profetas do Velho Testamento têm essa característica, eles profetizam as coisas ruins, porque a missão deles é corrigir o caminho do povo. Então, Micaías foi desafiado a continuar dizendo o desígnio de Deus. E aí veio: ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono. Eu vi. Você preste atenção. Talvez outros pregadores, líderes,
Homens de Deus, não deem ênfase a isso. Eu vi, eu lhe digo, porque eu vi o Senhor Jesus pessoalmente, né? Há 26 anos. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Eu acho lindo isso, porque para mim o objetivo de Deus ao nos enviar o Senhor Jesus foi esse, para que aqueles dentre nós que cremos nele possamos receber ao Senhor Jesus, e com o Senhor Jesus vem o sacrifício que ele ofereceu ao dar a própria vida por nós. E esse sacrifício foi aceito diante de Deus, e por meio desse sacrifício o Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor Jesus não tinha pecado. E o desejo de Deus é ter os seus servos em torno dele. E eu vou estar lá, eu vou ser um entre tantos. Você diga isso também: eu serei um entre tantos aqueles em volta do meu Deus, do meu Pai. E o Senhor perguntou para eles, né? Certamente existirão decisões lá no céu que o Senhor vai tomar. Ele é Deus, ele pode ir do lado que ele desejar, mas ele vai querer ouvir os seus. Então ele pergunta a eles, né? Quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Era o local da guerra, da batalha. E um dizia desta maneira, outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E eu queria que você prestasse atenção nisso, né? Um espírito se aproxima de Deus. E para o Senhor não faz diferença se é um ser humano em carne e ossos, se é um ser humano que já morreu no corpo e está vivo diante dele, ou se é um espírito que nunca habitou na carne, se é um anjo. O anjo é um espírito mensageiro, é um carteiro, se é qualquer outra das suas criaturas. O fato é que se dirige a ele e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Ele respondeu: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Dos falsos profetas. Falsos profetas têm essa característica. Falsos mestres têm essa característica de ter em si um espírito de engano. E nós, servos de Deus, que escrevemos, que gravamos vídeos, que pregamos, que ensinamos, temos a responsabilidade de estar diante do Senhor em oração, clamando misericórdia, perdoa os meus pecados, e por amor àqueles que me ouvem, conceda-me a palavra que proceda de ti, a fim de que eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saibam que junto deles, falando a eles, havia um servo de Deus, um profeta, como diz Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir, diz o Senhor. Profetas que pensavam estar falando a palavra que procedia de Deus, e estavam mesmo. Mas era uma palavra de engano, porque eles haviam escolhido um caminho de idolatria, de afastamento do Senhor. E agora, quem ouve diz: que palavra cheia de autoridade. Mas era uma palavra mentirosa, porque o Senhor tinha enviado a eles um espírito de mentira. Para muitos dos crentes hoje isso não é possível, porque se procede de Deus, tem que ser a verdade. Mas está aqui dizendo que se a pessoa escolher o caminho errado, ela vai falar coisas de acordo com o espírito que está nela. E o Senhor entra nesse negócio para acabar.
com a vida deles, dessas pessoas. Em Ezequiel capítulo 14 você tem a mesma coisa. Vamos consultar o profeta Ezequiel e o Senhor diz: eu vou responder a eles? Esses aí ergueram ídolos nos seus corações. Eu vou responder segundo esses ídolos, porque o Senhor está acima de todos. Mas por que existe engano entre os servos de Deus, entre os pregadores, entre os profetas de hoje, entre os mestres? Por que tantos pontos de vista? Porque eles amaram a mentira, ignoraram a palavra de Deus, não cuidaram de suas vidas e agora os seus lábios falam aquilo que eles criaram, desenvolveram dentro dos seus próprios corações. É preciso ter cuidado. Senhor, tenha misericórdia de mim. A cada dia clamo por misericórdia, misericórdia. E não estou à procura de muita divulgação. Senhor, que a palavra chegue àqueles que precisam chegar, mas que seja sempre uma palavra pura, uma palavra correta, que a minha fraqueza seja conhecida, né? Outro dia alguém corrigia, não pode olhar assim na câmera, é isso, aquilo, umas correções, o Senhor tenha misericórdia de mim. O Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. Disse Micaías com toda a coragem ao rei Acabe: esses teus profetas são uns mentirosos. Publicamente, na frente de todo mundo, com o risco de morrer ali mesmo. Então, o chefe daqueles profetas, que se chamava Zedequias, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Você vai ver lá também eles esbofeteando o Senhor Jesus, mas não vai ver o Senhor Jesus esbofeteando ninguém. Você vai ver também o sumo sacerdote mandando o secretário dele esbofetear Paulo. Esse negócio de esbofetear para mandar calar a boca, é quem não tem razão, quem é falso. E disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? O falso profeta dizendo: primeiro vem para mim, depois vai para você, se do mesmo modo que sai de mim para os meus profetas. E eram todos falsos, a começar dele, mas o Micaías esbofeteado, né? Talvez ali com a boca sangrando no nariz, ele responde: eis que verás por onde saiu o Espírito, né? Naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, de barraca em barraca, para te esconderes. Por quê? Porque o exército inimigo vai vencer o nosso. E a tua profecia não vai valer nada. E você mesmo, para salvar a própria vida, porque você não tem coragem, você vai fugir procurando esconderijo onde puder. Aí o rei disse: entrega ele lá para o carcereiro, com a ordem de meter ele no cárcere e mantê-lo em sofrimento, com um mínimo de pão e de água, até que eu volte, porque eu vou vencer e eu vou voltar, porque eu sou importante, porque eu tenho os meus profetas aqui que estão dizendo. Aí Micaías disse: se voltares em paz, isso é, se venceres, então não falou o Senhor na verdade por mim. E ainda acrescentou, e disse mais: ouve isso, vós, todos os povos. Desafia. Se alguém tem a verdade, esse desafia. Quando a situação existe. Fora disso, você fica na dele, né? Eu aqui dou testemunho. Vi o Senhor Jesus. Digo onde estava, digo a data, a hora, digo o que ocorreu em sequência, quem eu era antes, que me transformei depois, escrevi um livro, dou testemunho da verdade. E se alguém
discordar, se alguém achar que não pode, né, como alguns, cuidado, então não fala, perigoso, as pessoas vão se voltar contra você. Não sei. Aqui é um testemunho. O teu Jesus ressuscitou, venceu a morte, e eu sou testemunha disso também, em pleno século XXI. Aliás, vim em 1994, né? Ainda era século XX. Receba o meu testemunho, clame por esse Deus, que vem ao nosso encontro e nos encontra em nossa simplicidade. Mas e o rei, venceu ou não venceu? Ah, eles foram. E o Acabe ainda, né? Um traidor mesmo, jogou o risco para cima do seu companheiro, o rei Josafá, que era servo de Deus, e esse não prestou atenção. Essa associação com pessoas que não são do Senhor é um perigo, ele ia morrer. Então o Acabe falou para ele: você fica vestido de rei, eu vou vestir de soldado, entra no meio da luta. Ora, é uma armadilha, porque ele sabia que o rei seria atacado, e foi, Josafá foi. Mas Josafá, sendo atacado, gritou: eu sou Josafá, eu não sou o Acabe, não. Aí eles queriam matar o Acabe, porque a guerra era contra o Acabe, né? Então Acabe estava no meio da multidão de soldados combatendo. Mas um soldado inimigo, um arqueiro, pegou a flecha e jogou. E essa flecha voou a esmo, sem mirar, jogou. E ela alcançou o Acabe na juntura de suas armaduras. No espaço entre uma e outra, né? Era juntada com cordão a parte da frente e de trás, e penetrou no coração dele. E ali ele morreu. E eles voltaram com ele, que aguentou o tempo todo ali sobre o carro. O carro não é puxado por cavalos. Mas à tarde ele morreu. E o sangue dele corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Assim, a intimidade de Deus para com o seu servo, dando-lhe firmeza em cada situação. Assim, a beleza do encontro do Senhor, o Pai, com os seus santos ao redor de si, né? Com os espíritos, com os anjos. E um dia nós estaremos lá. Receba essa intimidade, essa beleza, tanto do encontro no céu, em que o Senhor pergunta aos seus, que nos faz sentir assim, um Deus Pai amoroso que quer ouvir a opinião, né, de cada um. Isso é bonito demais, eu gosto demais disso. Quanto o da obra de Micaías, que era o único. O Senhor estava cercado por uma multidão dos seus santos, né, conselheiros, mas aqui na terra só tinha um fazendo a obra, que era Micaías. Eu imagino o dia que Micaías voltou ao céu, chegou lá, né? E aí os outros veem o encontro deles e, cara, foi muito bom aquilo. E um dia nós estaremos lá também nesse conselho, né? Junto com o Senhor. Encontraremos Micaías e dizer: rapaz, você foi corajoso, hein? Que coisa linda. Olha que história bonita ficou para nós, os que cremos. O Senhor Deus te abençoe. Você também tem essa certeza de um Deus que quer ser íntimo com você. Por isso, leia a palavra e obedeça aos ensinos dele. E o Senhor abençoe cada um dos nossos pastores e servos, pregadores, profetas, mestres, tantas pessoas que nos são importantes e por meio de quem nós temos recebido tanta coisa da parte de Deus. Glória a Deus, glória a Ti, Deus vivo e poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém.